Hoje apresentamos o último módulo do Café Filosófico deste ano, A Vida Prolongada, com curadoria de Renato Giannini Ribeiro, diretor da Escola de Altos Estudos da CAPES. Professor titular de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo, no qual se doutorou após defender mestrado na Sorbonne, tem se dedicado à análise de temas como o caráter teatral da representação política, a ideia de revolução e a cultura política brasileira. Entre suas obras destacam-se A Sociedade contra o Social, O Alto Custo da Vida Pública no Brasil, Prêmio Jabuti 2001, e A Universidade e a Vida Atual, Fellini não via filmes. O convidado desta noite é o psicoterapeuta Flávio Gicovacci. Flávio é autor de 24 livros sobre os aspectos principais dos conflitos íntimos do indivíduo, especialmente os relacionados com a vida afetiva e sexual. Seus livros, alguns editados também em língua espanhola, já venderam mais de 600 mil exemplares. Colaborador de várias revistas e jornais de grande circulação, assinou coluna semanal sobre comportamento no jornal Folha de São Paulo e uma página mensal na revista Cláudia. Entre 1991 e 1993, coordenou programas diários na Rede Bandeirantes de televisão. Atua como conferencista para atividades dirigidas ao público em geral, bem como para quadros gerenciais de empresas e profissionais de psicologia e outras especialidades médicas. Pedimos a todos para desligarem os celulares, por favor, durante o evento, a palestra, e vamos receber agora Flávio Gicovacci para dar início à palestra Amor nos Tempos Longevos. Obrigado. Boa noite. Faz tempo que eu não falo sentado, de modo que vocês vão ter que ter um pouco de paciência até eu me acostumar, porque falando de pé, a gente tem uma liberdade de movimentos e fica mais exibido. Aqui tem que ficar meio contido, né? De todo modo, o tema que o Renato Giannini me sugeriu para falar, que é a questão do amor nos tempos longevos, é um tema extremamente complicado. Pode parecer simples, né? Mas é extremamente complicado porque são complicadas as coisas relacionadas com os tempos longevos. Os tempos longevos não são só tempos longevos. Não aconteceu apenas nesses últimos anos das pessoas viverem 10, 15, 20 anos a mais do que viviam até pouco tempo atrás. Aconteceram várias outras coisas junto. Aconteceram avanços tecnológicos que criaram condições muito favoráveis para que as pessoas se ocupassem e fossem capazes de se entreter consigo mesmas. Então, a televisão primeiro, depois computador, depois iPod, e equipamentos eletrônicos de todo tipo, que criam condições muito favoráveis para que as pessoas possam se entreter individualmente, o que inexoravelmente tende a aumentar um pouco o individualismo das pessoas, que, como eu vou dizer em breve, não significa uma coisa ruim por si, ao contrário. Esses tempos também foram tempos em que houve um avanço terrível de certos aspectos da farmacologia e outros aspectos relacionados com a medicina preventiva, talvez esses mais do que tudo responsáveis pela longevidade, ou seja, as pessoas descobriram a importância de uma atividade, de uma vida não sedentária, de uma alimentação adequada, da necessidade de não fumarem e assim por diante. Então, outras coisas aconteceram também na medicina. Houve avanços certamente muito importantes também na maneira como as pessoas passaram a lidar com o consumo, ou seja, a sociedade que era uma sociedade basicamente de produção, ou chamado capitalismo de produção, da primeira metade do século XX, se transforma num capitalismo de consumo, onde o bacana é consumir. E aonde dentro desta ideia de capitalismo de consumo, o bacana é ser
jovem, magro e cheio de equipamentos eletrônicos e de objetos de adorno que deem sinais de riqueza, né? Naturalmente, é neste contexto dos jovens, elogiadamente valorizados, dos magros e dos ricos, que também as pessoas ficaram longevas. E, evidentemente, as pessoas mais velhas têm alguns problemas para se manter magras e jovens, né? E isso parece que se resolve aparentemente de modo meio simples por meios médicos outra vez, né? Ou há uma louvação, portanto, de um erotismo juvenil, de um erotismo muito exaltado e muito preocupado com a aparência física. Então as cirurgias plásticas ganharam um vigor extraordinário. Todo mundo briga contra o envelhecimento. A cirurgia plástica, na realidade, significa isso. Ou seja, se até agora o corpo caminhando obrigava a alma a caminhar junto, como acontece, por exemplo, na puberdade, em que o corpo da criança se transforma num corpo de adolescente e de adulto, e a cabeça da criança é obrigada, até se ela não queria crescer, é obrigada a acompanhar aquela evolução na direção dela se transformar num adulto. Quando chega pelos 50, 55 anos, e principalmente nas mulheres, acontece um mecanismo inverso. A pessoa tem uma alma que acha ou sente jovem, se sente jovial e olha no espelho e vê sinais indiscutíveis de que aquela jovialidade do espírito não está presente mais na carne. Então surge a vontade não mais de adequar, como deveria ser, a alma ao novo corpo. Surge uma vontade curiosa hoje, estimulada pela cultura e pela sociedade de consumo, que é a vontade de adequar o corpo à alma. Ou seja, vamos rejuvenescer o corpo para ele se aproximar daquilo que eu sinto a meu respeito dentro. Então as pessoas fazem plástica uma atrás da outra. Com o passar das plásticas vão ficando muito parecidas, todas as pessoas que fazem plástica. Vão aparecendo irmãs, né? Fazem plásticas não só no rosto, fazem lipoaspiração, etc., porque tem que ficar jovens e magras. As mulheres, os homens também fazem cada vez mais plásticas, os homens pintam os cabelos, enfim, coisas que não acontecia até um tempo atrás. Então, esse é o mundo complicado em que parece que ficou feio e proibido envelhecer, justamente numa época em que as pessoas vivem esse terceiro período da vida na forma mais longa do que em qualquer outro momento, né? Então essa briga contra o envelhecimento faz com que as pessoas tendam a tratar a velhice como se fosse uma continuação da mocidade, o que é, na minha opinião, um grande equívoco, porque a velhice é uma terceira fase mesmo, não é? Não sei se é a melhor ou é a pior idade, mas é uma outra fase, não é? E é uma outra fase que tem que ser vivida como tal. E não é assim que as pessoas veem a velhice hoje. As pessoas encaram a velhice como uma espécie de fatalidade horrível que tem que ser evitada a todo custo por meio das cirurgias, por meio de medicações, por meio de exercícios estafantes, por meio do diabo. Tudo menos envelhecer, não é? Então, o velho, teoricamente ideal, é aquele que não envelhece. O que, evidentemente, é absolutamente contraditório e não vai durar muito como conceito. Definitivamente, isto veio agravado ainda, agora na psicologia masculina, pelo surgimento de certos medicamentos que ativam a vida, ou permitem um prolongamento da vida sexual, da vida erótica masculina. Esses remédios novos que permitem ou facilitam a ereção de pessoas que depois de uma certa idade teriam certa dificuldade, que tenderiam a se tornar impotentes. Aliás, a palavra impotência também desapareceu, mudou de nome, agora chama disfunção eréctil, é igualzinho, né? Mas as pessoas acham que mudando o nome dá uma pompa que justifica o uso do remédio.
Não é? Então a pessoa tem disfunção eréctil, toma um remédio, resolve a sua disfunção eréctil, e isto tem sido, por exemplo, causador de alguns conflitos graves em certos casais casados há 25, 30, 35 anos, onde inexoravelmente, e independentemente da idade propriamente dita, a vida sexual conjugal se arrefece. Não é? Um parceiro sexual de 30 anos jamais poderá competir com um parceiro sexual recém-adquirido. Então, evidentemente, que os homens, principalmente, que são extraordinariamente visuais, estimulados numa cultura onde as moças se fazem cada vez mais bonitas, cada vez mais atraentes, eles, de posse do medicamento que lhes confere uma função eréctil que eles talvez não tivessem antes, e uma autoconfiança que certamente eles recuperam graças ao medicamento também, eles ficam muito fascinados com a possibilidade sexual da abordagem das moças tão bonitas que ficam aí também, francamente, aparentemente mais disponíveis também para os senhores mais velhos. Isso tem sido causa de muitos divórcios tardios. Isso não acontecia antigamente. Sabe, as pessoas se divorciarem depois de 30, 35 anos de casado, aos 55, 60 anos de idade, era uma coisa muito rara. Hoje é um fato bastante frequente. E essa frequência de divórcio quase sempre principalmente por iniciativa masculina e relacionado com o fato de que o homem se encantou com alguma moça. A diferença de idade em si não é nada que me deixasse, ou que me deixaria muito encantado. Mas não seria tão grave, não fosse o fato de que essas relações reproduzem e repetem os padrões mais tradicionais e clássicos, aqueles que a gente vem lutando tanto, pelo menos eu, há pelo menos 30 anos, lutando para contribuir para desfazer, ou seja, que as moças usem os seus poderes sensuais para, através deles, conseguir acesso aos homens bem-sucedidos. Porque é evidente que quase todos esses divórcios tardios dos homens não se dá com qualquer homem. Se dá quase sempre com homens bem-sucedidos, que são, por acaso, muito mais atraentes para as mocinhas. Tem exceções, é claro. Tanto de mocinhas não tão interessadas nos homens, não só exceções no sentido de que as moças podem não ser tão interesseiras, também existe, como de alguns homens que, além de bem-sucedidos, sejam encantadores mesmo, não é? Mas não sei se só por serem encantadores eles garantiriam esta facilidade e este acesso com as moças. Essa diferença, na realidade, reproduz o padrão mais tradicional, em que se troca nas sociedades, vamos dizer assim, ocidentais, a beleza e a sensualidade feminina por poder, posição e dinheiro masculino. Essa é a história da humanidade, não há nada de muito criativo nisso. Isto é, na minha opinião, extremamente pobre. Há alguns casos também inversos, em que a mulher, totalmente plastificada, também acaba se entusiasmando ou despertando o entusiasmo sexual de algum homem mais jovem. A grande maioria das vezes também o jogo de interesses está presente e isto repete um pouquinho o padrão masculino. As diferenças de idade criam problemas para quem, como eu, acredita que as boas relações amorosas são relações fundadas em afinidades, em encaixe, em semelhanças mais do que diferenças. As diferenças são maiores e muito grandes hoje em dia, porque as diferenças de geração definem grandes diferenças de cultura, por exemplo. Não é? As pessoas que, sei lá, eu fui adolescente e jovem e adulto jovem nos anos 60. Eu conheci determinado tipo de música, determinado tipo de cinema, determinado tipo de experiência cultural. Evidentemente, se eu me casar hoje com uma moça que tenha 30 anos de idade, nos anos 60 ela não tinha nascido. Ela não tinha sequer sido projetada. Talvez os pais dela fossem ainda crianças. Né? Então, evidentemente que as afinidades, a facilidade com que a gente vai poder lembrar das coisas daquele tempo vai ficar muito precária, porque ela não pode lembrar nada das coisas que eu sou capaz de lembrar.
E essas diferenças, portanto, são marcantes de geração. Os americanos que gostam de fazer estatística, sobretudo, eles acham que uma boa diferença, eles não acham que o homem tem que ser, por exemplo, mais velho que as mulheres. Esses raciocínios e essas visões são todas tradicionais e não têm o menor cabimento. Até porque as mulheres costumam viver mais que os homens. Se fosse imaginar o momento em que as mulheres e os homens morrem, para morrerem simultaneamente, as mulheres sempre deveriam ser, em média, 7 anos mais velhas do que os homens, que é o que elas duram a mais. Ou duravam enquanto elas eram mais femininas. Não sei se neste mundo tão competitivo de hoje, em que as mulheres disputam do mesmo modo que os homens, se vão continuar durando e vivendo mais anos do que os homens. Eu espero que sim. Mas, de todo modo, a ideia é de que a mesma geração corresponde a pessoas com mais ou menos 8 anos. Né? Ou seja, pessoas que tenham, no máximo, 8 anos de diferença de idade. Isso é, obviamente, um número, mas é de idade de diferença, né? 8 anos de diferença de idade. Esse seria um número razoável para que as pessoas tivessem e fossem parte da mesma geração. As relações amorosas. Curiosamente, as relações amorosas... Amor, vocês sabem, é, da minha maneira de pensar, completamente diferente do sexo. Amor é paz, amor é aconchego. Amor é o sentimento que eu tenho pela pessoa cuja presença provoca em mim paz e aconchego. Ou seja, o primeiro objeto de amor de todos nós seria a nossa mãe, cuja presença provoca, na infância, desde pequenininha, esse aconchego e essa sensação de paz, de acomodação ali no colinho dela. Não é? Esse aconchego não tem nada a ver com a estimulação erótica. Com o passar dos anos e sem o uso de recursos farmacológicos, o erotismo tende a arrefecer. Com ele arrefece também um pouco a vaidade. Arrefecem vários outros elementos da personalidade. De modo que mesmo pessoas que viveram uma mocidade conjugal tumultuada, cheia de brigas e com muitas, às vezes, diferenças, tendem a viver melhor a partir dos 55, 60 anos de idade. De ambos, quando o casal se mantém junto, quer dizer, quando o casal é longevo e casou-se antes e continua vivendo junto. A tendência é melhorar a relação. E a tendência para melhorar a relação deriva não só do fato de que com os anos talvez as pessoas se tornem um pouco mais tolerantes e pacientes, e também porque o número de problemas e dificuldades tende a diminuir. Ou seja, depois de uma certa idade a gente já sabe se ficou rico ou não, se deu certo ou se deu errado, se quem foi bem e quem foi mal. A gente já sabe o que foi feito dos filhos, como é que é a cara dos filhos, dos netos. Os filhos já foram embora, se a gente teve sorte, né? Porque hoje há casos em que os filhos também não vão mais embora, né? Então, uma vez eu vi um decalque num automóvel americano, nos Estados Unidos, que dizia assim, que a vida começa quando os filhos vão embora de casa e o cachorro morre. As brigas por ciúme diminuem muito, claro, né? Se a moça era jovem, linda, e o homem se sentia muito ameaçado por aquela mulher muito bonita, ou até mesmo invejoso da beleza e sensualidade e do poder dela de despertar o interesse de outros homens, certamente, na medida em que esta moça vai virando uma senhora, esta senhora atrai menos olhares, né? Desperta menos cobiça, e os homens ficam mais calmos e menos ciumentos. Às vezes, por causa principalmente destes medicamentos que eu falei, e das mocinhas um pouco saídas, algumas senhoras se tornam mais ciumentas, quando era o inverso o processo na fase anterior. Mas isso também depende do homem, porque os homens com algum bom senso tendem a se acomodar um pouquinho mais do ponto de vista da sexualidade. A vida sexual dos casais, né, anda, não é nenhuma maravilha, mas anda dentro de um ritmo que vai depender da qualidade do que foi a vida antes. Quer dizer, os casais que se davam bem sexualmente continuam se dando bem. A frequência naturalmente tende a cair,
quando não se faz uso de recursos farmacológicos extraordinários. E as pessoas aceitam isso com tranquilidade. A ternura cresce, veja só, então o elemento amoroso, que seria o aconchego, a ternura cresce e o erótico decresce. O que mais uma vez confirma a ideia de que amor é uma coisa e sexo é outra coisa. Para que o sexo cresça, é preciso que surjam esses encantamentos por parceiros novos, né? E em geral bastante mais jovens. E esse encantamento por parceiros jovens, às vezes, são de intensidade fulminante, porque o homem mais velho, especialmente numa cultura como a atual, que louva mocidade, erotismo, competência física, beleza, enfim, tudo que a mocinha tem e que ele, na realidade, acha que pode ter acesso graças aos recursos farmacológicos que ele dispõe e a sua posição profissional, financeira, etc., ele pode ficar meio deslumbrado com essa possibilidade de ter continuidade e acesso a essas novas relações. Então, às vezes, o indivíduo se apaixona, né? O homem, principalmente, se apaixona por uma mulher bem mais moça, larga tudo. Isso eu tenho acompanhado com uma boa frequência. Larga tudo, se casa de novo, tem filhinho, porque a mulher moça não tem filhos e vai querer o filho, né? O filho. E eu fico sempre pensando, né, que o indivíduo, em vez de viver a terceira fase da vida, ele reinventa os problemas da segunda fase. Ou seja, ele recria os problemas dos quais ele finalmente tinha se lidado, né? Então ele refaz, ele vai viver de novo a segunda fase da vida, né? Agora numa condição até meio desagradável de ter uma mulher muito mais moça, com a qual ele pode se sentir inseguro, ameaçado e eventualmente enciumado em breve, né? Porque às vezes a diferença de idade são de 30 anos ou mais. Então um homem está com 60, mais os recursos farmacológicos, ele acha que dá conta da moça de 30. Mas ele vai daqui a 10 anos ter 70. Parece que não pensam nisso também. E parece também que hoje o futuro, até lá, algum outro recurso vai ser encontrado e tudo vai continuar. As pessoas têm muito essa visão de que o futuro sempre vai consertar todas as coisas que não estão indo bem. Essa forma de, a paixão mesmo, nova, sentimento amoroso novo, entre duas pessoas mais velhas, casadas e mais velhas, eu tenho visto com muito pouca frequência. Se existe, pode ser talvez mais na literatura ou no cinema do que na vida real. Agora, o que existe mesmo é quando as pessoas são viúvas, isto sim, né? Pessoas só viúvas, e são bastante grande o número de pessoas viúvas hoje, principalmente no caso das mulheres, elas ficam muito bem sozinhas, né? É incrível como as mulheres ficam bem sozinhas, né? Muito melhor sozinhas do que os homens. Até por isso sempre foi assim. A impressão que eu sempre tive foi que as mulheres, depois do período em que elas são muito assediadas pelos homens, elas sempre se dão muito bem sozinhas. Acho que a impressão que dá é que o homem serve mesmo é assim como uma espécie de leão de chácara, entendeu? Quando não precisa mais de leão de chácara, não precisa mais. Então, se elas ficam viúvas, por exemplo, 60 anos, 60 e poucos anos, raramente, no passado mesmo, raramente se casavam de novo. E não é porque não tinha mercado matrimonial. Pode ser que também o mercado não seja muito extenso. Mas elas não queriam mesmo, né? Até porque eu acho que os homens de antigamente eram muito chatos, né? Então elas se sentiam extraordinariamente felizes de ter se livrado daquela encrenca, né? E não queriam mais saber de confusão. Os homens não, ao contrário. No passado, os homens não tinham a menor competência para ficar sozinhos. Os homens, em geral, ficam sempre mal sozinhos. Não sabem chegar em casa sozinho, mesmo o homem moço, né? Se ele chegar em casa, a mulher está lá, os filhos estão lá, o cara chega, dá beijinho, tchauzinho para todo mundo, senta, abre o jornal ou liga a televisão e fica na televisão como os homens gostam de ficar, como vocês sabem, que é trocando de canal permanentemente, né? Se a mulher não está em casa, o homem chega em casa e parece que fica igual barata tonta, né? E arruma um jeito de ir para a rua, né? E eles vão embora para a rua, não é tanto porque estão atrás de outras mulheres, não. É porque eles não aguentam ficar quietos em casa. E quando a família está em casa, eles simplesmente ficam lá dando muito pouca atenção
para a família, mas parece que aconchegados pela presença daquele ruído familiar ali, né? Hoje, a tendência das pessoas a aprender a ficar melhor sozinha vem crescendo, também para os homens. Isso eu acho que é um dos produtos do individualismo que eu disse, que é fruto do avanço tecnológico. O mundo avança, as pessoas, o homem com a sua inquietação intelectual muda o mundo, e esse mundo modificado pelo homem obriga depois o homem a se adaptar ao mundo que ele mesmo modificou. O mundo hoje é um mundo mais individualista graças ao avanço tecnológico que o homem fabricou, né? Graças às máquinas que o homem inventou. E essas máquinas criam condições de entretenimento bastante agradáveis, e até mesmo os homens que sempre tiveram dificuldade de ficar em casa, por exemplo, para ficar em casa sozinho, ou para morar sozinho, por exemplo, hoje tem muito mais facilidade, porque hoje existem equipamentos, né? Micro-ondas, equipamentos, porções individuais. Os homens também hoje sabem cozinhar, né? Não sabiam. Quer dizer, há mudanças grandes na cultura, todas elas favorecendo o individualismo e também a vida solitária, o que tem que ser visto como uma coisa boa. Porque a vida solitária quase sempre pressupõe o seguinte: se o indivíduo conseguir ficar bem sozinho, se ele for estabelecer uma ligação afetiva, será de boa qualidade. Porque para quem fica bem sozinho, o mal acompanhado é pior do que o sozinho. Para quem não aguenta ficar sozinho, serve qualquer companhia, né? Como os homens antigamente faziam. Eles ficavam viúvos, às vezes em cidades pequenas no interior, casavam com a primeira mulher que estivesse ali por perto. Não raramente, até mesmo uma funcionária que lhe servisse. Quer dizer, o que estivesse por perto servia. A pessoa que fica bem sozinha é mais criteriosa para as escolhas sentimentais, o que é um avanço importantíssimo. As pessoas que ficam bem sozinhas também avançam moralmente, porque elas evoluem no sentido de acabar com essa dualidade de egoísmo e generosidade que quase sempre assola a grande maioria das pessoas. Ou é predominantemente egoísta ou predominantemente generosa. O indivíduo sozinho, ele nem pode dar mais do que recebe, nem receber mais do que dá, porque ele não está trocando nada com ninguém. Ele aprende a ser mais equânime, mais razoável, mais justo, e se estabelecer relações afetivas depois, ou outras relações que não tão intensas, ele vai ser sempre, mais do que tudo, uma pessoa que troca, ao invés de ser uma pessoa que quer levar vantagem. Quem fica bem sozinho e se torna autossuficiente, perde esse gosto por levar vantagem. Então eu acho que esse é um outro avanço extraordinariamente grande dos tempos de hoje, que tem a ver com o amor, sim, porque é a competência das pessoas a viver sem amor, ou seja, a ter este mínimo de aconchego, de tranquilidade, de serenidade em si mesmo, ou no seu complexo habitacional, ou seja, na sua casa, com seus livros, com seus equipamentos, com o seu dia a dia doméstico, com a sua própria casa, não é? Como as mulheres sempre foram capazes, e hoje cada vez mais também os homens, né? Essa autossuficiência, eu acho que é um avanço na questão sentimental, porque o amor, afinal de contas, não é outra coisa senão o remédio para essa incompetência que a gente tem de se ver sozinho. Se os seres humanos todos fossem competentes para viver sozinho, o amor não existiria. Então o amor é um remédio para este mal, que hoje se torna um mal cada vez menor, né? A paixão, volto a dizer, o encantamento amoroso entre dois idosos só surge quando são duas pessoas sozinhas, viúvas ou separadas, mas duas pessoas sozinhas. Eu acho que é muito raro, eu não vi nenhum caso, e eu já atendi mais de 8.000 pessoas, nenhum caso de pessoas casadas que se envolvem apaixonadamente por outros parceiros depois dos 60 anos de idade. Quase sempre são pessoas sozinhas, e aí as relações afetivas são sempre de muito boa qualidade. Evidentemente, as expectativas são completamente diferentes da mocidade, porque ninguém vai construir, não é um relacionamento para a construção de projetos em comum. É evidente que as pessoas mais velhas têm menos projetos, né? As pessoas mais velhas têm como projeto não morrer, né? Como projeto tem como projeto uma qualidade de vida, de lazer, de passeios, etc. Muito mais do que construir patrimônio, não vão ter filhos em comum, não vão fazer patrimônio, nem nada dessas coisas. Então, evidentemente, as escolhas se dão, às vezes, por exemplo, com mais frequência
entre parceiros onde o elemento financeiro conta pouco. O que significa na prática que muitas vezes, então, uma mulher pode ter como parceiro um homem que tem condição econômica inferior à dela, o que na mocidade as mulheres e os homens não gostam muito, né? Depois de uma certa idade isto fica irrelevante, né? Muitas vezes essa condição econômica também das pessoas na terceira idade, chamada terceira idade, vem de algum filho, de um dos dois, e também aí, portanto, há uma certa... vamos dizer, se torna desprezível o elemento econômico envolvido. A qualidade da vida desses casais é muito boa. Como, aliás, é boa a qualidade da vida dos casais, mesmo casados há mais tempo, e mesmo quando brigavam muito e quando havia grandes diferenças de temperamento, porque o egoísmo, eu volto a dizer, se arrefece, a generosidade também, a tolerância aumenta e os problemas diminuem, né? Os problemas diminuindo, até se quiser brigar, não tem assunto para brigar, né? E a dependência recíproca tende a aumentar também com o passar dos anos, né? Por causa da diminuição do vigor físico, da disposição, etc. Então a vida sentimental das pessoas longevas é muito boa. A vida sexual pode não ser brilhante, mas a sentimental é muito boa. Para aqueles que reinventam os problemas da mocidade, aí o número deles ainda é pequeno, nós daqui a uns 10 anos poderemos saber um pouco melhor o que foi feito dessas pessoas que casaram de novo, tiveram filhinhos e etc. Mas, em princípio, não me parece nenhuma ideia genial. Agora, o que eu não gosto mesmo, e eu gostaria só de terminar esta primeira fase, que é essencialmente de provocação para que a gente possa dialogar e debater e ouvir a opinião de vocês, o que eu não gosto mesmo é desta coisa da velhice ter que ser a continuação da mocidade, né? Que os velhos têm que ser, continuar com o vigor da juventude e que o velho se orgulha de ainda ser moço, o velho que ainda faz tudo o que os moços fazem. Eu acho que velho é velho. Na verdade, o velho tinha que ser o velho feliz. Eu acho que na minha cabeça, o meu sonho é assim, como é que é o velho feliz? E não o velho que imita o moço, né? Aliás, esse negócio de imitar os moços, hoje as crianças também imitam. Tem crianças de 9 anos, 10 anos de idade, também indo, meninas principalmente, no cabeleireiro, manicure, etc., imitando, porque parece que o bacana é ter entre 20 e 50 anos. Quem não tiver essa idade parece que não vale nada, né? Então todo mundo que tem 60 tenta arrumar um jeito de fazer com que aparente ter 35. E, sabe, essas tentativas, mesmo cirúrgicas, e muito bem feitas, e muito bem feitas, elas são mais ou menos, né? Elas são mais ou menos, quer dizer, quase sempre as pessoas prometem, né, pela aparência do rosto, etc., coisas que, não sei se sem roupa, elas sustentam o que elas prometem, né? Então há uma dificuldade de entregar a mercadoria prometida. E não vejo necessidade nenhuma também, né, que haja isso. Eu não tenho nada contra a cirurgia estética, né, desde que feita com comedimento, de uma forma razoável, e não essa obsessão por manter uma mocidade que obrigatoriamente tem que terminar, né? As coisas feitas com cautela, com bom senso, né? Como eu acho extremamente interessante as pessoas se cuidarem. Quer dizer, não estou fazendo aqui o elogio das pessoas relaxarem, não é? Mas a vaidade física tem que diminuir. Aliás, a vaidade em geral tem que diminuir com o passar dos anos para que o velho possa ser um velho feliz. Aliás, se a gente fosse sério mesmo, pensaria que a vaidade, que é a matriz da competição, da rivalidade, da tensão, das disputas, de tudo que há de complicado no mundo, que pode ser que seja até muito bom para fins evolutivos, de fabricar progresso, mas que é complicado, deveria ser controlada esta mesma vaidade até mesmo durante os anos da mocidade. E você reinventar esta vaidade, ou recriar a vaidade, justo quando ela arrefece naturalmente com a idade, inclusive com a própria sexualidade que se esfria, eu acho que tem uma certa dose de maldade com a própria pessoa, porque é bom você não ter tanta vaidade. A pessoa com menos vaidade, por exemplo, pode ter relações mais cordiais,
melhores amizades, não é? As pessoas mais velhas que não brigam contra a idade costumam frequentar mesmo, às vezes, clubes para jogo, clubes para dança, né? Em São Paulo existem alguns clubes de dança frequentados pelo pessoal mais velho, e eles não vão obrigatoriamente lá para fazer campeonato, para ver quem dança melhor, né? Essa coisa de quem faz melhor, quem é o primeiro, quem está na frente, é uma mentalidade que deveria ir desaparecendo. Até porque profissionalmente isso também tende a arrefecer, porque afinal de contas o velho feliz, né, é um aposentado ou semi-aposentado, né? Se não for aposentadíssimo, é um que também já não está mais naquela luta, né? Já mais ou menos estabeleceu os seus limites de competência profissional. Ele sabe até onde vai e aonde não vai mais. Ele sabe e também não disputa com aquela veemência. Talvez ela tenta segurar um pouquinho mais de tempo o seu lugar, né? Que também nem deveria fazer, porque se os velhos não saírem do mercado de trabalho, não tem como entrar a moçada, né? Então eles ficam todos aí, eu vou trabalhar até o último dia da minha vida, ótimo. E os seus filhos não vão ter emprego, né? Isso não sei se resolve muito, né? Eu acho que o indivíduo se aposenta ou semi-aposenta, se torna menos competitivo. Tudo isso se aceitar que a sensualidade e, portanto, a vaidade se arrefece. Aceitar que a aparência física fica menos importante, mesmo quando há atividade física, do que o vigor. Quer dizer, boa disposição física, busca por uma atividade, por um corpo sadio, ativo, enérgico, é uma coisa super legal, né? E que deve ser cultivado, eu acho, até o maior tempo possível, até a idade mais tardia possível, mas sem a preocupação que tem uma gordurinha aqui para você ir lá fazer lipo daquela gordurinha. Não é assim, né? Tem que aceitar esse decaimento, vamos dizer assim, estético, e aceitar que a velhice é um período reflexivo, um período talvez mais de sabedoria, um período mais de cultivar prazeres de natureza intelectual, né? Prazeres de natureza intelectual que às vezes durante os anos da mocidade a gente é obrigado a deixar em segundo plano, até por força de estarmos tão ativos e atuantes dentro das nossas atividades, com medo de nos perdermos dos nossos concorrentes, etc. Então, com a idade, a gente pode amolecer, pode ficar um velho folgado. Folgado significa mais prazer e menos dever, né? Que a idade é esta, é para isso, mesmo quando está trabalhando, mas mais prazer e menos dever, não é? Mas curtição foi uma palavra inventada pelos jovens dos anos 60, não é? Eles inventaram a palavra, eles curtiram enquanto jovens, mas hoje, essa turma que todo mundo valoriza e inveja e copia, que são os dos 20 aos 50, fazem tudo menos curtir. É uma gente que se mata de trabalhar e de competir, e não vejo razão nenhuma para eles serem meus ídolos. Eu, graças a Deus, já passei desta fase, não é? E posso dar uma acomodada, não é? Um pouquinho, pelo menos. É tão melhor, não é? Também não acho que isto significa que eu deva renunciar a um aspecto que talvez seja o mais importante de todos, e em qualquer idade, que é a de manter o cérebro poroso, ou seja, de me manter receptivo a novidades, receptivo a novas ideias, a novos projetos, a novos pensamentos. Esta porosidade do cérebro, ela não é presente nem mesmo na metade, uma boa metade dos moços. As pessoas são muito cheias de certezas, convicções, verdades, e é muito chato isso, porque esse processo é não evolutivo. As pessoas evolutivas são aquelas que botam em dúvida as suas possibilidades, as suas ideias, as suas convicções. Essa expressão de um filósofo espanhol que eu gosto muito, que se chama Ortega y Gasset, ele diz veementemente isso, né, que o vigor intelectual de uma pessoa se mede pela capacidade de suportar ou tolerar dúvidas. Então, na idade, ou com a idade, as dúvidas são muito grandes. Com a idade,
e nós temos outras incertezas mais explícitas e escarradas do que durante a mocidade. Ou a incerteza da nossa condição de seres mortais se manifesta de uma forma muito mais explícita. Ou seja, nós estamos nos aproximando do fim do filme, né? Estamos nos aproximando e não sabemos muita coisa sobre este fim, e temos que aprender a viver o filme e a vida como se ela fosse interminável, sabendo que ela pode terminar a qualquer momento, né? E com dignidade, com classe, né? Na minha opinião. Com classe significa sem ficar correndo atrás dos pronto-socorros o dia inteiro, né? Sem ficar com tanto medo, porque a morte vai acontecer sim, e nós não sabemos o que ela é, não é? Aliás, saberemos oportunamente todos, os jovens também. Então, aprender a lidar com a morte, eu acho que faz parte da vida, faz parte das coisas do velho feliz, né? O indivíduo que vive a sua fase meio de repouso, de folga, mais gaiato, mais amigo, mais solidário, não é? E se for para se dedicar ativamente, que se dedique a atividades onde estes elementos de companheirismo, de solidariedade e de fraternidade sejam os predominantes. O elemento competitivo de disputa tem menor cabimento nesta idade. Nem mesmo a disputa por mulheres lindíssimas, olha, e este jogo, ou por homens sarados, nem nada disso, né? Um pouco de sossego, idade boa, né? Aí eu acho que a terceira idade pode ser até vista como a melhor idade, aquela em que a gente se livra um pouco, pelo menos, da vaidade, ou deixa que ela ganhe a sua conotação mais madura, e que é uma conotação interessantíssima, que é o indivíduo buscar o respeito. Eu quero ser respeitado pela minha história, por aquilo que eu fiz, pelas coisas essenciais que nortearam a minha vida e das quais eu possa ter muito orgulho. Isso é aquilo que eu gostaria de falar numa primeira rodada, antes de ouvir as opiniões de vocês. Muito obrigado. Temos uma pergunta do nosso curador, Renato Giannini, para o senhor. Vamos ouvi-la. Gosto muito do seu trabalho, é que é um trabalho aberto às novas experiências do mundo. Você recentemente publicou um livro em que você contesta teses suas, as teses sobre a generosidade e o egoísmo, você propõe ir além disso. Você também tem um livro que eu gosto muito, que eu comentei, em que você fez um elogio do ficar, um elogio das novas formas de relação entre os jovens, pois que, vamos dizer, existe um pensamento automático que critica tudo isso. A gente está automaticamente começa a falar, ficar é abrir mão da responsabilidade, e ponto, e você, ao contrário, tem as antenas muito ligadas para as coisas. Você está tratando, a nosso pedido, da questão do amor na idade mais avançada. Gostaria que você discutisse um pouco como que é esse amor do ponto de vista da separação ou não separação. Você falou, no seu resumo, do amor como, nas idades avançadas, como sendo feito de mais compreensão, mais carinho, mais solidariedade, mais respeito. E se não for assim? E se o amor for feito aí justamente por uma separação que trunque a vida, que seja para um, geralmente o homem, um grande recomeço, e para outro, geralmente a mulher, um abandono. Mas pode ser também o contrário. E como você veria isso? Como você vê a questão da separação nesse contexto? Então, um pouco, eu acho que já respondi. Eu acho que a separação conjugal na terceira idade ou na idade mais madura quase sempre se dá não por desacertos ou por causa dos problemas de briga ou de tensão dentro da relação. Isso pode acontecer porque eu também já vi agravamento dessas tensões, né, depois de um certo momento.
é muito raro, mas que um dos dois decida implicar de vez ou com a relação do cônjuge com um dos filhos, ou implicar com algum aspecto relacionado com a questão profissional, a aposentadoria, ou mesmo algumas mulheres ficarem meio decepcionadas com o homem, porque ele, ao se aposentar, se torna um indivíduo menos admirável em casa, talvez mais chato. Mas é muito raro esse tipo de acontecimento. A grande maioria das separações se dá, como o Renato bem colocou, porque o homem se encanta, né, o homem sendo um ser visual e favorecido pelos recursos da farmacologia, ele se encanta pela beleza e sensualidade de alguma moça e principalmente se encanta com a sua exuberância sexual nessa idade, né? Eu me lembro de um colega, né, que um dia me disse isso, né? Isso com 60 e tantos anos, ele dizendo, nunca tive uma vida sexual tão intensa, né, em toda a minha existência. E, evidentemente, que isso não ia ser com a esposa dele, né? E essa vida sexual assim intensa, ela pode ser tão fascinante para o próprio homem, né, que ele, deslumbrado com aquilo, acha que é chegada a hora dele viver finalmente a vida, especialmente se tiver nessa questão da sexualidade algum ponto vulnerável na sua própria história, porque eu acho que também depende muito da história individual de cada homem. Um homem que tenha tido ao longo da sua vida uma história sexual mais ou menos consistente e razoável, provavelmente não vai ficar tão deslumbrado com essa novidade de ter uma vida sexual exuberante aos 60 anos. E mesmo se estiver saindo com uma mocinha, bem linda, dificilmente dirá que é a melhor fase da sua vida sexual, porque 60 anos não é a idade para ser a melhor fase sexual de um homem, né? A melhor fase da sexualidade masculina é talvez entre uns 16 e os 26, 28, 30 anos de idade, né? Pelo menos no aspecto da virilidade absoluta, em que inclusive qualquer parceria serve, né? É muito pouco discriminado o homem nesse momento. Agora, esse recomeço, francamente, depois de uma certa idade, como eu disse, eu penso que é, mais do que tudo, uma espécie de videotape. O indivíduo acabou a universidade, em vez de ir fazer a pós-graduação, ele volta para o ginásio para fazer de novo o mesmo caminho, né? Não é nada que me emocione. Se tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Pedimos que sejam breves para todos terem a oportunidade. Obrigado. Pera. Tem que chegar o microfone. Boa noite. O senhor falou que... Está funcionando isso? Alô? Ah. A partir de uma certa idade, a gente começa a trocar as noções de dever por prazer, né? Mas eu vejo o senhor aqui, numa sexta-feira à noite, fazendo uma excelente exibição da sua capacidade, e eu aqui fazendo um happy hour com a minha namorada, e assim, num momento de prazer. Então, eu gostaria de entender isso. Isso é dever ou isso é prazer? Você sabe que eu não vou falar aqui, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Eu me considero uma pessoa extraordinariamente privilegiada e tenho realmente paixão pelo que eu faço. E qualquer pessoa que me conhece, que acompanha a minha vida, o meu trabalho, sabe disso. Porque eu já podia estar realmente aposentado. Aliás, legalmente até estou,
aposentado há tempo, já por tempo. Estou completando exatamente 40 anos de profissão agora, de formado. Infelizmente, eu não tenho hobbies, ou felizmente, não tenho hobbies, não tenho outros gostos. Eu sou absolutamente fascinado por psicologia. Aprendi, especialmente nos últimos anos, a falar bem em público, né? Talvez nos últimos 15, 20 anos. Eu era apavorado, tinha medo. Então, se você me fizesse essa pergunta 20 anos atrás, eu diria assim, é um dever absoluto. Hoje não é. Hoje é prazer mesmo, né? Eu gosto, faço com gosto. Esse encontro hoje, em particular, foi um pouco mais difícil para mim, porque eu nunca tinha falado sobre este assunto. Então, me deu um pouco mais de trabalho e aflição para preparar, além de tudo, por causa das câmeras, sabendo que vai aparecer na televisão, etc. De repente, né, fazer uma coisa muito errada na frente de muita gente, ainda mais que eu aqui mesmo fiz alguns programas que foram muito bem sucedidos, então eu, obviamente, poderia ter ficado um pouquinho mais aflito. Mas foi só chegar e ver a cara boa de vocês e a gentileza e o carinho com que eu fui recebido aqui, que meus nervos diminuíram. E o prazer domina para mim isso, sem dúvida nenhuma. Eu, por dever, não viria. Você pode ter certeza. As coisas que eu acho que são realmente chatas, eu não faço mais. Agora, é pouca coisa, porque eu gosto disso aqui, eu vou fazer. Pode, vai cortar tudo mesmo. O senhor ainda atende clientes no consultório ou não? Eu ainda atendo no consultório. Eu só faço isso. Basicamente, eu faço o grosso da minha vida é a clínica, né? Eu faço muitas palestras também hoje em dia. Não tenho mais nenhuma atividade na mídia, né, regular, a não ser aparições esporádicas quando me convidam. E tem um site do qual eu cuido pessoalmente, que tem consultas gratuitas no site, que me dão um trabalhão danado, porque é um monte de gente que entra lá, e eu respondo uma a uma, todas elas pessoalmente. Em São Paulo mesmo? Tudo em São Paulo. São Paulo. E o senhor vai nos passar, né, esses sites, tudo. Passar o endereço e o telefone para nós. Não, está no site. Você entra no site e você encontra. www.fabiogicovato.com.br. Mas você é muito mocinha ainda, não? Ainda não. Doutor Flávio, será que a nossa tecnologia não torna cada vez mais egoísta o homem? Será que tem alguma maneira de ser positiva? São poucos os que pensam e refletem e tentam crescer. Será que os iPods, os DVDs e tudo mais não torna a pessoa cada vez como ser individualista, mas de uma maneira não positiva? Acho que não. Acho que o egoísta não é individualista. Aliás, é muito importante essa diferenciação, né? O egoísta, ele é, antes de tudo, um gregário. O egoísta gosta de turma, porque é justamente na turma que ele vai arrumar alguém a quem parasitar. Então, o egoísta, que é um folgado, né, nato, esse não é que virou um velho folgado, já nasceu meio folgado, né? Ele precisa de grupo, porque é no grupo que ele vai encontrar alguém de quem ele vai levar algum benefício indevido. O egoísta é um indivíduo que recebe benefício indevido. O individualista pode ser que seja um indivíduo que troca menos. Mas o individualista nunca é egoísta, porque ele não vai pegar nada de ninguém. Ele e o seu iPod, ele não está tirando nada de ninguém. Ele está quietinho lá, né? Há E também não sei se prejudica verdadeiramente a socialização. O que eu acho é o seguinte: aumenta ou deve aumentar as relações amorosas de boa qualidade. Porque eu acho que aumenta a condição para a pessoa ficar sozinha. Por exemplo, e eu acho mesmo que quando o indivíduo gosta e consegue ficar bem sozinho,
ele é muito mais seletivo nas escolhas, tanto de amizade, quanto de programas em geral, quanto principalmente nas escolhas sentimentais. O que eu acho também é que esse avanço tecnológico todo, ele cria, isso eu acho, lamento que não esteja sendo bem utilizado, mas ele cria oportunidade extraordinária para uma atividade intelectual sofisticada, porque é impressionante a facilidade que as pessoas podem ter hoje para ter acesso a todos os filmes que já foram feitos, a todas as músicas, não é? Você, no iPod você pode ouvir o rock mais batido, e a música caipira, e a música, vamos dizer, do seu gosto, mas você pode ouvir também música renascentista, música barroca, música erudita, você pode ouvir o que quiser, né? Então o iPod por si é uma grande coisa, né? Agora, é individualista nesse sentido, que você às vezes está num metrô e você vê o indivíduo com aquele fiozinho aqui, e o indivíduo está lá dançando, né? Um negócio que você não tem a menor ideia do que seja. Então ele está dançando. Parece louco. Se fosse antigamente seria louco, né? Mas hoje não é. Eu acho legal. Eu acho o seguinte, também não adianta muito discutir o individualismo, ele é um fato. E também não adianta discutir o avanço tecnológico. Ninguém vai desinventar equipamento nenhum, né? Não vão desinventar também os remédios, né? A pílula anticoncepcional foi uma revolução na história da vida sexual das pessoas, e esses recursos farmacológicos hoje para a disfunção eréctil são também uma revolução, de igual complexidade, né? E cabe aos homens fazerem bom uso, ou fazer o uso torpe do benefício. É um benefício, porque permite uma competência sexual numa idade em que normalmente antes os homens tinham muita dificuldade. É uma questão de fazer ou não bom uso da coisa. Boa noite, doutor. Peço licença para fazer referência a um filme que está em cartaz, mas sei como o doutor Gicovati também gosta de cinema. O filme se chama Elsa e Fred, e ele é visto, pelo menos as pessoas que assistem, eu diria que 99% gostam, amam o filme. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação. Eu não vi o filme. Não viu o filme? Infelizmente não vi. Bom, então já que estou com o microfone, há uma frase muito comum hoje em dia, que é: nós somos o que pensamos, né? E eu gostaria de saber se hoje, com a biotecnologia, com os avanços prevendo as pessoas viverem 100 anos ou mais, se de tudo isso que o senhor disse, se não vai mudar muita coisa, até mesmo se isso não significa que as pessoas estão já procurando esticar um pouco mais o seu tempo, a partir do que é dito pela mídia, de que nós vamos viver mais, então por que não esticar um pouquinho mais? Gostaria de saber se o senhor pensa que isso é possível. Se realmente existe isso, as pessoas estão acreditando nessa crença, é ótimo, mas nessa frase em que nós somos o que pensamos. E na medida em que pensamos que somos Superman, não Superman, obviamente, mas pessoas que possam prolongar um pouco mais satisfatoriamente a vida, se isso é de uma grande ajuda, ou se o senhor acha que isso é uma besteira, ou se realmente devemos seguir a vida a um curso que parece que também já não é mais esse, porque os tempos são outros, até mesmo nessa questão do prolongamento da nossa existência. Então, se nós somos o que pensamos, eu não acho. Eu não acho que nós somos o que pensamos. Adoraria que fosse. Mas eu não tenho certeza que é assim. Eu acho que nós temos sonhos, temos planos. Hoje de manhã, falando em longevidade, eu vi uma entrevista no Bom Dia Brasil do Oscar Niemeyer. 99 anos vai fazer. Né? Isso o pessoal mais velho certamente viu, porque as pessoas mais velhas costumam acordar mais cedo. Não que dormem tão pouco, a menos, tão pouco. Eu, pelo menos, ainda não peguei essa mania de dormir pouco. Mas ele diz o seguinte, que a gente tem que se adaptar, né? Que quando as dificuldades... A gente sonha
a vida depois não acontece do jeito que a gente sonha e a gente se adapta, né? Vai se adaptando. Ele diz que é fácil viver. Eu sempre gosto de ouvir conselhos de pessoas que deram certo, né? Porque é a mesma coisa que conselho financeiro, né? Melhor sempre de um cara que se deu bem do que de um falido. Ele tem 99 anos, está vivão, né? Ele deve saber o que está falando, né? Então ele diz, tem que se adaptar, tem que se adaptar. Agora, tem que se adaptar significa aceitar com certa docilidade, né, a vida como ela vai se apresentando. Isso aí é o oposto de nós somos o que vivemos. Nós vivemos aquilo que a vida vai nos dando para viver. Ela vai abrindo ou fechando portas, e quando as portas se fecham, a gente aceita com certa docilidade aquele fechamento de porta. Quando alguma outra porta se abre, a gente avança naquela direção, né? Essa serenidade, sabedoria e essa competência para não brigar com a vida, para não confrontar diretamente os obstáculos da vida, me parece uma das razões, uma das fórmulas do elixir da longa vida. E acho que isso aqui, o Oscar Niemeyer tem razão quando ele fala, entendeu? Eu acho que realmente é relevante você pegar essa manha. Porque a vida não é, né? A vida, ela, francamente, né? Ela não tem muito pé nem cabeça. Você sabe, não tem lógica, as coisas não acontecem por merecimento, né? Não é, nada aqui é por merecimento. Está cheio de gente super meritosa, que tinha todos os motivos do mundo para ter resultados espetaculares. Não tem. Outras pessoas têm resultados espetaculares, ninguém sabe por quê, né? Então isso daqui é sem pé nem cabeça, né? E a gente tem que ter essa docilidade, né, de compreender esta regra geral do universo, que é a da incerteza. E a regra da incerteza, quando se fala nós somos aquilo que nós pensamos, só no sentido seguinte, talvez conceitualmente, porque algumas dessas frases elas têm uma origem bonita e depois elas vão sendo usadas no caminho com o sentido meio modificado, né? Alguns linguistas, eles acham que o homem só pode ser com propriedade chamado de humano, né? E portanto ser uma coisa que nós chamaríamos de humano a partir do momento que se estabelece a linguagem e o pensamento. Então, nós somos a partir do fato de pensarmos, né? Se nós não pensamos, nós ainda não somos o homem que nós... quer dizer, o homem não é um amontoado de genes, né? O homem não é uma biologia. O homem nasce como ser, como criatura, a partir do momento que surge a linguagem e surge, portanto, a capacidade de ter uma linguagem também interna que corresponderia ao pensamento, né? Isso aconteceu há muito poucos milênios, né? Então é um momento que seria o momento do nascimento do ser humano propriamente dito, né? Aquele que pensa. Então nós somos porque pensamos, né? Agora, só porque eu quero ser um best-seller mundial, eu não sei se vou virar só por causa disso. Tenho tentado. Pensar, mentalizar, etc., não está dando certo por enquanto. E tem gente que talvez nem pensou tanto e conseguiu. E não é por merecimento isso aqui. Boa noite. Sabendo que o senhor trabalha bastante na clínica, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, pessoas de 40, 50 anos para frente, e sobre os transtornos de humor, que hoje em dia a gente vê muito, né? Depressão e ansiedade, e até algumas demências chegando aí bem cedo, né? Em relação a isso que o senhor explanou. Sim. Então, eu sou um médico e tenho muito gosto e muito orgulho da profissão que eu escolhi, né? Que eu tenho falado muito, nesse ano em particular, em eventos médicos, para vários colegas de outras especialidades, com muita satisfação, porque me sinto realmente muito em casa nisso. E
eu digo a você o seguinte, a questão dos transtornos de humor, ou chamados distúrbios bipolares ou unipolares, hoje também mudou de nome, mas é a mesma coisa de antigamente, não é? Depressão, maníaco-depressivo, etc. É a mesma coisa, só mudou o nome. Periodicamente eles fazem essas mudanças, também não é só por avanços de nomenclatura, mas é para justificar a aprovação de certos remédios e, portanto, tem bastante... Também conheço o lado feio da medicina, infelizmente. Eu digo a você o seguinte, que hoje se fala em depressão desde os 7, 8 anos de idade. Está cheio de depressão em criança, principalmente aquelas crianças que desenvolvem pavor de ir para a escola. Né? Quase sempre tem um quadro depressivo. Doenças do tipo obsessivo-compulsivo, que são equivalentes depressivos, aparecem precocemente também. Não saberia dizer se realmente a prevalência de distúrbio de humor cresce depois dos 50 anos. Eu acho que isso era uma ideia antiga, né? Relacionada principalmente nas mulheres, às vezes com menopausa, etc. Hoje eu vejo distúrbio de humor em todas as idades. Aliás, o número de casos de depressão aumentou loucamente, um pouco porque melhorou o critério diagnóstico, um pouco porque esse mundo moderno, né, que o homem rapidamente modificou o habitat tão dramaticamente, ele não está conseguindo se adequar e se adaptar a esse habitat que ele mesmo modificou. Então nós somos hoje meio que estrangeiros no nosso próprio planeta. Né? Nós somos pessoas com dificuldade de locomoção dentro do planeta. Aliás, a locomoção está cada vez mais difícil mesmo, né? Até efetiva, quer dizer, não tem mais como andar, né? Pelo jeito, nem no ar, né? Tem um humorista aí, né, dizendo que tem que fazer rodízio de avião também, né? E eu acho que ele está certo, porque tem avião demais também lá em cima. Então, eu penso que esse é um aspecto que tende a não ter relação direta com a idade. As questões das falhas de memória, perturbações neurológicas degenerativas, né, aquilo que hoje se chama de doença de Alzheimer, parece que se torna realmente quase que universal a partir dos 70 anos de idade, com evolução muito variável, irregular e progressiva, num tempo que ninguém também sabe prever, ao longo dos anos seguintes, quer dizer, dependendo da região que é afetada e do grau de prejuízo do sistema nervoso, há perturbações mais graves da memória, ou então o indivíduo morre e só se fizerem autópsia que vão ver que havia já sinais degenerativos, né? A grande maioria das pessoas consegue rodar até os 90, 90 e tantos anos sem nenhum problema neurológico mais grave. Também é fato que aqueles que têm uma atividade intelectual ativa têm menos tendência, porque justamente a parte cerebral que permanece ativa compensa e contrabalança as áreas afetadas. E é verdade também que a alimentação, portanto a vascularização cerebral, etc., também interfere nas questões relacionadas com a degeneração. Eu não acho que a velhice... Bom, a velhice, essa que nós estamos tratando aqui, ela termina quando termina a saúde, né? Então ela começa, vamos dizer, a partir dos 55, 60 anos e termina quando termina a saúde. Depois que terminou a saúde, francamente, aí é a quarta idade, é outro assunto e esse realmente interessa muito pouco, né? Pelo menos em termos psiquiátricos, porque terminou a saúde, 85, 90, a idade que for, pode ser 75 também. Acabou a saúde, acabou a vida. Ali estamos já na lista de espera para embarcar. Só a moçada pergunta? Boa noite, Flávio. Então, a minha pergunta é sobre a relação entre amor e liberdade. Há uns 2, 3 anos atrás, eu li uma entrevista com uma psicóloga e, se não me engano, caiu até no vestibular da Federal Paulista de Medicina, não sei se o senhor acompanhou, e ela afirmava que o amor, pra gente, ele é meio que um molde, um padrão, que a gente segue sempre como se fosse um contrato estabelecido, você tem regras a seguir. E sua liberdade fica muito limitada por esse contrato, esse padrão de amor que a gente tem
não sei se na nossa cabeça ou estabelecido. Mas, e a minha pergunta é essa, se o senhor concorda que isso é um padrão, e se esse padrão deve ser extravasado, e se com a idade a tendência do amor é ficar mais livre ou ficar menos livre. Não sei se me deixei claro. Sim. Então, na realidade, o amor, como eu disse, é um sentimento que a gente tem pela pessoa, cuja presença provoca na gente a sensação de paz e de aconchego, né? Isso aí é parecido assim com um colo materno, né? Esse aconchego, o primeiro objeto de amor é a mãe, e a criança experimenta isso principalmente quando está agarradinha com a mãe e se amamentando, quer dizer, unida, próxima ao seio da mãe. Isso já é, de alguma maneira, uma espécie de reprodução do aconchego máximo que é anterior ao nascimento, que corresponderia ao período uterino, né? Então o amor é uma espécie de cicatriz, né, nostálgica deste aconchego inicial, né? E, portanto, se a gente nascesse sem essa sensação de incompletude que nos toma conta a partir do momento do nascimento, evidentemente a gente não viveria a necessidade ou o desejo de estabelecer vínculo com outra pessoa, vínculo tão sólido com outra pessoa. De natureza sentimental, os vínculos seriam talvez mais sexuais e muito mais efêmeros, porque o vínculo sexual ele é não tão pontual, quer dizer, você pode ter interesse sexual por um número muito grande de pessoas. E o amor é uma coisa que envolve sempre uma pessoa muito específica. A mãe primeiro e depois substitutos da mãe na continuação. O que eu penso é o seguinte: em cada época o amor é vivido, cada época da história da humanidade, o amor é vivido de um certo jeito, né? E as regras, portanto, são regras históricas, regras em cada momento da cultura. Então já teve épocas em que os objetos do amor são, quer dizer, o parceiro conjugal é escolhido, né, pela família. Depois esse parceiro passou a ser escolhido espontaneamente pela própria pessoa, a partir do século XIX, com o amor romântico, e essa escolha sendo focada e valorizada socialmente como sendo uma escolha entre opostos, quer dizer, buscar um complemento. Talvez para uma época em que a vida fosse muito dura e que você devesse ter do seu lado alguém que complementasse aquilo que lhe falta, até a postura mais contemporânea em que se busca a alma gêmea, ou seja, a ideia de um parceiro mais parecido, né? E, portanto, tem regras sim, né? Mas regras que são da cultura, né? Mas é mais na escolha do parceiro. Agora, as regras de convívio interna dependem do grau de maturidade das pessoas. Se as pessoas têm um grau de maturidade baixo, elas são muito possessivas, são muito exigentes, são muito cobradoras. E aí, justamente é onde o individualismo entra colaborando, porque se as pessoas aprenderem a ser mais autossuficientes, elas vão ser menos exigentes e menos cobradoras dos seus parceiros sentimentais. E elas, sendo menos cobradoras dos seus parceiros sentimentais, permitem o estabelecimento de uma relação afetiva menos regrada, menos normativa. É o que costuma acontecer com a idade, sim, né? A menos naquelas pessoas que se mantêm e permanecem ainda excessivamente dependentes. Muitas vezes os homens, né? Tem homens que, mesmo adultos e falando grosso, especialmente os que falam grosso, são muito dependentes, né? Eles, por exemplo, não conseguem ver televisão sozinhos. É por isso que quando as mulheres ficam viúvas, elas não querem mais saber dos homens, porque, né, elas têm, o homem está lá vendo televisão, vendo futebol dele, e quer que a mulher fique do lado ali, aguentando aquilo ali, aguentando, quer dizer, para ela que não gosta do futebol. Ou é o futebol ou é o zapiá, que é outra especialidade masculina extraordinária, e as mulheres ali do lado, porque se a mulher levantar e sair é ofensa pessoal gravíssima. Então, essas coisas tendem a melhorar quando as pessoas são mais independentes, quando as pessoas estão mais bem resolvidas como indivíduo, né? Então, a individualidade mais bem constituída deve estabelecer novas e melhores regras para as relações conjugais. É exatamente isso que eu acredito que venha a acontecer daqui para frente.
Então, esse individualismo que é fruto do avanço tecnológico e que não tinha nenhum objetivo de modificar nada na vida sentimental nem pessoal, ele tem, na minha opinião, dois grandes e importantíssimos desdobramentos. O primeiro é esse, que leva inexoravelmente à evolução das relações afetivas e conjugais em particular, sob pena de quem não aprender a respeitar um pouco mais, perder o parceiro, ou seja, essas são relações nas quais a palavra concessão vai ceder lugar à palavra respeito, né? Concessão sai e entra respeito. E a outra grande mudança, que também não foi programada, porque esses avanços tecnológicos não programam nada, eles programam só o lucro, né? Dentro dessa estrutura do capitalismo de consumo, o único objetivo é o lucro. E o outro resultado extremamente favorável é o avanço moral, no sentido de que o egoísmo e a generosidade, essa dualidade, egoísmo e generosidade, na minha opinião, está com os dias contados. Não tem lugar no futuro para isso, né? Então, se acabar esta dualidade também, vai haver uma melhora grande nas relações entre as pessoas, porque a grande maioria das relações chamadas amorosas é um generoso e um egoísta. E o egoísta tentando extrair coisas do generoso, e o generoso não sabendo se dá ou se não dá, em geral dando, mas reclamando que dá, mas não conseguindo falar não, mas enfim, essa trama, não é, diabólica, como eu chamo, e que realmente eu acho que vai estar com os dias contados, né? Espero. Por que está com desvantagem? Essa relação egoísta-generosa, né? Por quê? Porque os generosos estão começando a perceber que, na verdade, a generosidade não é virtude, que a generosidade, na realidade, é uma fraqueza, uma incapacidade de dizer não. O generoso fala sim quando queria falar não. Na verdade, não é falta de coragem, né? De peitar o conflito, né? E essa falta de coragem tem tendido a diminuir. Então, se as pessoas realmente forem sinceras e diminuir um pouco essa vontade também de dominar através da bondade, porque é outro jogo, isso é uma trama diabólica por causa disso, porque o generoso é um indivíduo que tem por objetivo também, além de se envaidecer com a sua superioridade do bonzinho, né, também tem por objetivo dominar o outro. E o egoísta leva vantagem e se beneficia disso, acomoda, encosta. A generosidade não é virtude, tanto assim, até porque ela reforça o egoísmo, que é um defeito. Então, quem reforça o defeito é um defeito também, não pode ser uma virtude. Quer dizer, para cada generoso que vai para o céu, tem que ter um egoísta que vai para o inferno. Tá? Então, não pode. Essa dualidade do bem e do mal, tradicional, milenar, ela realmente vai acabar hoje. E veja bem, é sempre importante reafirmar que a generosidade tem que ser diferenciada daquilo que eu chamo de altruísmo, né? O altruísmo significaria uma dedicação anônima a causas, a instituições, a pessoas, não é? Que são uma coisa extraordinariamente bem-vinda e lamentavelmente, na nossa coletividade, ainda as elites fazem muito menos do que deveriam essa atividade de serem gentis doadores, não só do seu tempo, como de uma parte do seu dinheiro, à comunidade, a instituições, tanto instituições culturais como educacionais, quanto outras de atendimento a criaturas mais carentes mesmo, né? O altruísmo é uma coisa muito bonita. A generosidade é um jogo safado de dominação e de poder, completamente diferente. Porque a generosidade, quando a gente usa a palavra generosidade, estamos falando no trato direto de duas pessoas. O pai generoso, aquele que dá tudo para o seu filho, enfraquece o filho, faz o filho fraco, faz o filho dependente dele, faz o filho um bananão. Esse pai é um mau pai, ele quer o filho bananão, ele não quer, vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Tem coisa mais tola do que isso, né? Vou dar tudo que eu não tive. Eu que não tive tudo, dei certo, então vou dar tudo que eu não tive, assim ele vai dar errado.
vocês, em nome de todos, pela sua presença. E voltando no assunto do egoísta e do generoso, no seu livro, O Bem, o Mal e Muito Mais Além, o senhor comenta muito disso, né? Do egoísta, a relação, que o senhor foca a relação entre o egoísta e o generoso, né? Que é uma coisa que não dá certo, pelo que deu para entender, né, do livro, que não dá muito certo. Mas daí o que o senhor diria de uma relação de um casal? Quer dizer, teria que ser dois generosos, dois egoístas, ou nenhuma coisa nem outra, ou assim... Porque assim, no livro eu vi que ficou bem focado isso, né? E o senhor voltou a falar, o casal que tem o generoso, um é generoso, outro egoísta, não funciona. Então, o que funciona? Se tem alguma coisa que funciona, entendeu? Funciona, claro. Funciona. Né? Primeiro, que muitas pessoas eu tenho visto que leram esse livro, por exemplo, né? Esse livro, porque, como o Renato falou, é realmente uma ideia nova. Essa coisa de fazer uma reflexão crítica sobre a generosidade é original. Não tem... tem alguma coisa parecida no Nietzsche, mas não é também a mesma coisa. Tem tanta semelhança que eu também usei a semelhança no título do livro, não é? Mas é só alguma semelhança. Tem realmente uma reflexão original. Há muitas pessoas que leem, e levando a sério, casais, por exemplo, em que um é mais egoísta, o outro é mais generoso, se os dois perceberem que eles estão em canoas furadas, entendeu? Se o egoísta perceber que ele é egoísta porque ele é intolerante à frustração e à contrariedade, se o generoso perceber que ele é generoso porque ele não sabe lidar com o sentimento de culpa, porque ele é medroso, porque ele não sabe dizer não. E não por virtude de nenhum dos dois, mas por incompetências e limitações emocionais de ambos. E se eles juntos decidirem evoluir para valer, os dois podem perfeitamente caminhar na direção do justo. Porque o justo não é um meio termo entre o egoísta e o generoso. O justo é o que vem mais além, justamente por causa disso. É o que vai para além disso. O justo é um indivíduo que nem é limitado pela baixa tolerância à frustração e contrariedade e nem é limitado pelos excessos de sentimento de culpa indevidos, pelas culpas que ele não deveria ter. Né? Então, ele é quase um super-herói, ou o super-homem do Nietzsche mesmo, no sentido de ser um indivíduo que está livre e para decidir com a sua razão e o seu discernimento como agir em cada momento. O justo forma uma relação ótima com o justo. E a relação pode evoluir para justo, vindo de um egoísta e um generoso. Dois egoístas é difícil, porque dois egoístas brigam muito. E eles não conseguem ficar juntos o suficiente nem para rever o seu egoísmo. Né? Eles são muito acusativos assim. Mas um egoísta e um generoso, muitas vezes podem os dois evoluir no sentido da justiça. E se forem dois generosos, o que é raro, porque a relação por semelhança que surge, por exemplo, nas paixões e que raramente vira a vida em comum, é sempre dois semelhantes e generosos os dois. E os dois generosos, eles inexoravelmente viram justos, porque o generoso casa com o generoso. Tudo que ele der, volta. Né? Porque o outro é generoso, o generoso não gosta de receber. Então, se você dá, o outro te dá em dobro. Você dá em 4 para ele dar em 8. Então, inexoravelmente, isso aqui vai empatar e vai ficar os dois justos. Né? Mas ainda assim tem que trabalhar a culpa dos dois. Porque culpa é um limitador também, entendeu? O sentimento de culpa, idealmente, deve desaparecer nos dois casos, né? Tanto num generoso quanto no outro generoso. Agora, o que eu penso é o seguinte: com o passar dos anos, as pessoas mais velhas, há uma tendência para diminuição, tanto da generosidade quanto do egoísmo, né? E também da explosividade. A intolerância à frustração e contrariedade diminui com a idade. Muito menos explosivos as pessoas mais velhas, né? Também só se não entenderam nada da vida mesmo, né? Só se continuam achando que vão poder mandar em alguma coisa, né? Que isso aqui ainda tem algum pé ou alguma cabeça, né? Porque se eles já entenderam que isso aqui não tem pé nem cabeça, todo mundo fica mais calmo, mais sereno, né? E mais conciliado. E aí, e volto a dizer, muitas vezes as inseguranças e ciúmes, principalmente a questão do ciúme, do tipo mais egoísta, que já é muito ciumento, diminui muito com a idade. Né? Porque, por motivos óbvios. Né? Então, eu acho que tem esperança sim. Né? Para quem entende, para quem faz autocrítica, para quem tem o cérebro poroso, para quem levar a sério
as coisas que não só eu estou pensando, mas eu talvez com mais objetividade nessa questão vamos dizer assim, da relação entre a questão moral e a relação afetiva. Eu acho que tem espaço sim para todo mundo crescer. Tem pouco, sabe? Tem pouca gente feliz no amor. Mas tem. Pouca gente, 2%, 3%, 5%, mas tem. Se tem, aquela coisa, né? Se tem, também quero. Não tem essa, se tem, mas é para os outros. Isso aí faz parte daquilo que eu chamo de felicidade democrática. Né? A felicidade democrática é uma coisa muito importante na minha maneira de pensar a psicologia também. Porque a felicidade democrática significa aquelas coisas que o fato de eu ter não aumenta nem diminui a chance de outras pessoas também virem a ter. As felicidades chamadas aristocráticas, que são essas que estão na moda entre os jovens e que os velhos ficam depois tentando imitar, beleza, juventude, magreza, vigor físico extraordinário, né? Tudo isto, riqueza mesmo, né? Isso obrigatoriamente para uns terem, outros não podem ter. Riqueza não dá para todo mundo ter, né? O dinheiro, ele tem a produção, quer dizer, o volume de bens sobre o planeta é finito. E se a distribuição não é igual, ela é desigual, uns têm mais, outros vão ter menos obrigatoriamente. Então, a riqueza é uma felicidade aristocrática. A beleza, obviamente, é aristocrática. A própria perfeição e vigor físico é aristocrática. Uma sociedade que valoriza as virtudes, vamos chamar assim, aristocráticas, condena a infelicidade 99% da humanidade. É de uma maldade extraordinária. E quando se fica enfatizando isso, e quando se trabalha em torno desta ideia de que o bacana são essas coisas, beleza, riqueza, magreza, etc., é todo mundo infeliz. Não é? Então fica essa coisa, depois as moças ficam todas anoréxicas, ninguém sabe de onde. Né? Todo mundo tem como padrão de referência supermodelos. Né? Supermodelos que nem sei se são o padrão de referência masculino, hein? São bons cabides. Então eu fico às vezes perplexo quando eu vejo isso. Quer dizer, evidentemente, virtude de caráter, orgulho de ser uma pessoa decente, felicidade sentimental, ser uma pessoa que cultiva o conhecimento, sabedoria, o cara que pratica o exercício físico não competitivamente, quer dizer, que faz corrida, anda de bicicleta, não para ser o maratonista principal, mas por deleite e prazer pessoal. Esses indivíduos são cultivadores das felicidades democráticas. Se isso não vale nem na terceira idade, então eu realmente acho que não mereceu ficar vivo depois de velho. Na minha cabeça é o inverso. Os jovens que deviam copiar isso. E não os velhos copiarem os jovens, entendeu? Felicidade democrática é ótimo, dá para todo mundo ser amigo. Agora, nesse mundo competitivo, onde para ter um ser vencedor, os outros têm que ser perdedores, todo mundo inimigo, todo mundo invejoso, todo mundo fazendo careta para todo mundo, não sei onde é que as pessoas estão achando que está a graça disso aí. Boa noite, gostaria de parabenizá-lo e fazer uma pergunta. O senhor disse dos casamentos com mais de 30 anos, 40 anos, e que se dissolvem. E a maioria das vezes é porque os homens se encantam com garotas. Quando isso não acontece, quando uma das partes se prepara para uma separação e a outra não, sentindo que ela está sendo feliz e fazendo feliz o casamento, e que sexo e amor são coisas que se complementam. Como fica aquele que se preparou para a separação e vai viver uma vida livre e feliz, e aquele que se considerava feliz e que pensava que fazia todos felizes? Principalmente se tratando da mulher, que poderão surgir
N oportunidades de refazer a vida e, por temor ou por descredo, não quer mais. Então, sempre que há separação em qualquer idade, né, em que essa separação se dá por iniciativa de um dos dois, né, quase sempre é assim. Muito raro que a separação se dê por, vamos dizer, por comum acordo efetivo, né? As separações consensuais, elas são consensuais só do ponto de vista jurídico, porque quase sempre um dos dois quer separar, o outro não quer. Então, quando aquele que não quer se separar é obrigado a enfrentar a separação, evidentemente que fica muito machucado, né? Tem ferida tanto no orgulho, na vaidade, quanto a sensação de abandono, porque não se preparou, inclusive, para a própria condição de solidão. Então, rejeição seria um misto dos dois sentimentos, quer dizer, de solidão, no sentido ruim da palavra, e também de ofensa à vaidade, quer dizer, do indivíduo ter sido preterido, ainda que preterido não obrigatoriamente por outro parceiro, pode ter sido preterido simplesmente, quer dizer, não quero mais você, né? Quero viver sozinho, né? Apesar de que eu devo insistir, isso pode acontecer, eu já vi acontecer, mas é bem raro, né? A grande maioria das vezes, o indivíduo, ou principalmente o homem, quando se separa por força de algum outro envolvimento. Existem casos, e eu já acompanhei, mas talvez 2 ou 3 em todos esses 40 anos, né? A sensação para a pessoa que é abandonada é sempre muito doída, né? E não tem muito jeito. Agora, é um direito, a única pergunta do ponto de vista moral é essa: se é direito legítimo daquele que não quer mais, né, cair fora. Eu acho que sim, né? Apesar de saber o tamanho da dor que está impondo a outra pessoa, quando não às outras pessoas, porque muitas vezes ainda existem filhos morando junto, etc., e há um desgosto coletivo nessas histórias. Quando não, às vezes até pais idosíssimos, né, também vivendo junto. Que o indivíduo, de repente, né, queira, sei lá, viver uma outra vida, principalmente nesses tempos onde aos 60 anos o indivíduo pode realmente imaginar que ele ainda tem 20 anos pela frente. Então pode acontecer, é raro, eu insisto, mas pode acontecer, de um indivíduo aos 60 anos dizer assim: não, eu quero ser missionário na África, não quero ser hippie, não quero mais ter família, não quero mais ter responsabilidades, obrigações, ter que compartilhar ou partilhar horários, programações familiares, nem nada. Quero sossego, né? E é um direito do indivíduo. E ainda tem um tempo e uma saúde e um vigor suficiente para isso. É uma lástima para quem não se preparou, e talvez um pouco de safadeza, o indivíduo não ter avisado antes, né, que estava se aprontando para isso. Ele podia ter sido mais gentil e ter dado uns sinaizinhos preliminares. Flávio, você disse aí umas 2 ou 3 vezes que algumas vezes as pessoas descobrem, que você acha que tinham que descobrir, que a vida não tem pé nem cabeça. Acho muito mais complicado essa afirmação do que parece. Quer dizer, em primeiro lugar, instaura aí o acaso de uma forma muito grande na vida, né? Segundo, a concepção absolutamente não religiosa, né, da vida também. E aí nós vamos ter que criar algum sentido para ela, que seja o sentido da própria pessoa, mas de qualquer forma. Eu concordo com você, mas eu queria só que você desenvolvesse esse tema, porque eu acho que nessa sua epopeia aí da busca da vida feliz, essa afirmação pode ser um belíssimo alicerce. Então, acho que você tem toda a razão. Não sei se eu concordo, por exemplo, com a questão religiosa. A questão religiosa, entendida assim como a existência de destino, realmente fica abalada, né? Mas a falta de pé nem cabeça pode ser vista assim, como alguma coisa muito religiosa, muito mística. Tem um autor, né, um linguista, que de vez em quando aparece por aqui,
mais como ativista político, que é o Noam Chomsky, que é um americano que gosta de vir para Porto Alegre, ou gostava de vir no Fórum de Porto Alegre. E o Chomsky diz assim, que na vida existem problemas e mistérios, né? E problemas são aqueles que a gente pode tentar resolver. E os mistérios são aquelas coisas que provavelmente o nosso equipamento psíquico, quer dizer, o nosso computador, não tem competência nenhuma para resolver ou para explicar. Então é melhor deixar parado, né? E não querer nem tentar explicar, né? Eu acho que justamente as questões dos grandes porquês da existência, para mim, fazem parte da categoria dos mistérios. E não significa sequer que eu acho que não tem explicação. Não tem explicação acessível a nós, aos pobres de nós, seres humanos. Entendeu? Eu acho que temos que ter uma visão talvez um pouquinho mais humilde em relação a essa ideia de que o nosso cérebro, o nosso psiquismo é competente para atingir e alcançar tudo. E, inclusive, a ideia iluminista de que aquilo que nós ainda não alcançamos, alcançaremos. Eu não acho. Eu acho que tem umas coisas que não alcançaremos jamais, né? E não faz mal também que a gente não alcance, né? E acho que essa ideia é justamente uma ideia profundamente religiosa. Quer dizer, há forças no universo, não um Deus, talvez, assim, um velhinho de barba branca sentado em cima de uma nuvem, mas há forças no universo que talvez interfiram, ou pode ser até que interferem sobre as coisas daqui da Terra, e de uma forma que nós não entendemos nada da lógica dessas operações, da operação dessas forças. O que eu acho muito mais simpático do que imaginar assim, Deus é bom porque ele fez isso, 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 ou como eu já vi também algumas pessoas dizerem assim, Deus, estou de mal com Deus porque eu pedi isso tanto para ele e ele não fez, né? Então parece que Deus, se não fizer aquilo que a pessoa pediu, Deus não existe. Deus só existe enquanto obedece aos caprichos das pessoas. Não é assim. Não entendemos nada deste assunto e temos que viver com esta incerteza, com esse enorme ponto de interrogação. E temos que lutar né, dentro desta ideia que o Niemeyer colocou, nós temos que ir nos adaptando. Quer dizer, a realidade é esta e a gente tem que estar ali meio de tocaia diante da realidade, né? E quando dá, a gente avança. Quando não dá, a gente espera humildemente um momento mais oportuno. Eu acho que essa capacidade, ou esta habilidade de ficar no jogo, mas sem impaciência exagerada, sem aflição, e quando o complexo das variáveis, né, se torna mais favorável, a gente faz os progressos que a gente gostaria. Quando não se abrem essas perspectivas, a gente se retrai. É um jeito divertido de lidar com a incerteza, se você quiser. Quer dizer, a incerteza da condição humana pode ser vista como uma coisa trágica, horrorosa, quer dizer, como o indivíduo tem que viver sem nenhum certificado de garantia. Mas, ao mesmo tempo, você pode pensar o inverso, que é como eu penso. Se tivéssemos essa certeza, isso aqui seria intragável de chato. Intragável. A vida só é legal porque a gente não sabe nada do que vai acontecer amanhã. Né? Então, todo dia, eu pelo menos sou assim, todo dia eu acordo animadíssimo. Né? Que será que vai me acontecer hoje? Né? E tem dias que acontecem coisas ótimas, tem dias que acontecem coisas péssimas, tem dias que não acontece nada. Muitos dias que não acontece nada de especial. Né? Quando não acontece nada à noite, eu estou meio xoxo. Né? Quando acontece coisa ruim, eu estou triste. Quando acontece coisa boa, eu estou contente. No dia seguinte, eu zero o velocímetro e começo tudo de novo. O que será que vai acontecer hoje? Então, eu estou no consultório, quero saber quem vai ligar, quem não vai ligar, quem vai marcar, quem vai desmarcar, quem vai me convidar para não sei o quê. E assim eu me divirto todo dia, porque se eu já soubesse tudo que vai acontecer durante o ano de 2007, eu acho que eu ficava em casa. É legal a incerteza. A incerteza é um barato. Agora, precisa coragem, né? Porque ela pode pegar a gente de jeito também para coisa ruim. Né? Não tem nenhum certificado de garantia para coisa que as coisas da incerteza só serão boas. Pode ter de tudo. Se pegarem as ruins também, faz parte do jogo, a gente docilmente aceita, se adapta, como diz o Niemeyer. Né? Acabou de ter que fazer uma cirurgiazinha, acabou de ter que casar também, né? Fez já. Mas enfim, eu acho isso. Flávio. Bom, a pergunta é a seguinte: que personagens, porque nós temos todas essas histórias,
o romance, ele faz parte da vida das pessoas, né? A literatura, ou as histórias contadas pelo cinema, que personagens te atraíram mais, assim, no sentido de que eles viveram situações que te instigaram? Tem que ser no cinema? Não, ou na literatura. Ou na literatura. Ou, enfim, em outra narrativa que faz parte do domínio público que todo mundo conhece. Eu vou lhe dizer, eu tenho muito fascínio. Eu tenho uma memória péssima para essas coisas. Cinema e literatura também, a não ser para as coisas que eu li muito recentemente. E cinema, então, é pior ainda. Eu tenho muito fascínio por pessoas idosas, para não fugir do nosso tema aqui, né? Eu imagino que você queira saber isso, né? Que sejam depositários da dignidade, da decência e dos valores de uma coletividade, né? Então, a figura dos sábios anciãos, né? São muito poucos, né? E existem certamente circulando, vivos ainda alguns aqui. De vez em quando aparece. Outro dia tinha um professor de física da Universidade Federal, da Universidade Católica do Rio de Janeiro, não me lembro o nome dele, mas um cara que trabalhou junto com César Lattes, né? Um homem de 86 anos, né? Casado com uma mulher de 85 anos, juntos há 56 anos, né? Construíram uma história profissional impecável, né? Gosto muito dessas coisas, entendeu? E o indivíduo, obviamente, está subaposentado, mas está lá inteiro, vivo, presente. Assim, outras figuras honradas da comunidade, para mim, são sempre os personagens que mais me encantam, né? Não são os líderes políticos, infelizmente, porque eles têm essa característica de não serem os depositários deste tipo de dignidade de trabalho, né? Tem figuras, se quiser, por exemplo, figuras que estão aí em plena atividade, que eu conheço, o professor Isaías Rau, que dirige o Butantan, né? Homem de 80 anos, né? Foi meu professor na Faculdade de Medicina, há 45 anos atrás, foi cassado. Está ativo, voltou. Ele voltou, se aposentou, foi para o Butantan. O Butantan era um lugar onde tinha cobra e soro antiofídico. Hoje, o Brasil é praticamente autossuficiente em vacinas, graças à obstinação e talento e competência deste senhor. Isso, para mim, são figuras extraordinárias, né? Vários outros eu conheci, né? Antônio Cândido, Luiz Hildebrand, que é um cara que foi meu professor também, hoje está lá no Porto Velho, trabalhando com malária, 70 e muitos anos, entendeu? E figuras que estão ali quietinhas no seu canto fazendo o dia a dia e que, infelizmente também, no nosso país, só vão ter o reconhecimento póstumo, né? Mas não faz mal. Eles também estão se lixando para esse reconhecimento, eles têm esse orgulho íntimo. Isso certamente existe aos milhares pelo mundo inteiro, entendeu? E de todos os credos, de todas as ideologias, né? Esses economistas velhinhos, essas pessoas que demoram para morrer, para mim são todas pessoas que gostam do que fazem e gostam da vida, né? Não saberia dizer no cinema nem na literatura, porque confesso que não me vem nenhum nome. Mas deu para sentir a figura, né? Quer dizer, são os heróis do dia a dia, heróis que pegam um tema e batalham, guerreiam e tentam construir um trabalho, o seu trabalhinho de formiga ali, mas fazendo aquilo de uma maneira impecável, respeitosa, né? E eu, se ficar bem velhinho, pretendo ser um desses aí. É o meu sonho. O meu sonho para mim, na velhice, bem velhinho, é isso. Ser um depositário. Teve alguns juristas importantes assim, ainda existem, alguns vivos, outros já morreram, entendeu? Pessoas que cuidaram dos direitos humanos das pessoas neste país. Essas coisas, para mim, são sempre muito
encantadoras. E são pessoas que eu admiro demais. E as histórias, às vezes, me comovem às lágrimas só de ouvir. Né? Dr. Flávio, o número de separações cada vez maiores em todas as idades também não vem um pouquinho pelo fator das pessoas antigamente casarem muito cedo e não se autoconhecerem? Então, assim, é difícil as pessoas procurarem alguma coisa semelhante se elas não se autoconhecem primeiro. Então, é difícil você dar certo com uma outra pessoa antes de você amadurecer. Assim, não... O senhor concorda com isso? Sim. Sim, e acho, aliás, acho que essa pergunta são duas. Primeiro, estou 100% de acordo. Acho que a tendência também está acontecendo espontaneamente, a tendência dos casamentos se tornarem mais tardios. Não é? A média de idade de casamento está subindo meio ano a cada ano. Então está perto já dos 30 anos para os homens e 28 para as mulheres, e vai subir, vai ficar nos 30 ou mais. Também isso porque as pessoas têm menos filhos, os que têm filhos. As pessoas também podem ter filhos até mais tarde, né, por razões também dos avanços da tecnologia e da ciência médica. Então, há uma tendência para um casamento mais tardio. O casamento mais tardio tem muito mais chance, na minha opinião, de ser uma escolha mais ponderada e mais de acordo com aquilo que os adultos, que o indivíduo já é. Porque aos 20 anos todo mundo é hipótese, né? Então, se é uma hipótese, casa com outra hipótese. E aos 30 anos pode ser que essas hipóteses não se confirmem. Né? Um pouco superficiais ligados à aparência física. Ligados à sexualidade e à aparência física, sim, senhora. Mas tem uma outra coisa importante nisso. Hoje também, quando as pessoas pensam, e se pensarem desde moços, num casamento para toda a vida, e imaginando que vão ter que ficar juntos até os 80, talvez tenha que fazer as contas diferentemente, como é que escolhem os parceiros, né? Não adianta ficar levando muito em conta a aparência física. Mas a moda é a aparência física. Quem não tem aparência física não vale nada. Nem homem, nem mulher. Hoje, nem homem. Os meninos, se não for malhado, sarado, não sei mais o que, não vale nada. Né? E principalmente na mocidade. E isso aí, aos 70 anos, francamente, não sei para que vai servir. Como que você faria uma caracterização para a gente de um relacionamento harmonioso? Assim, um relacionamento que o senhor julgue não perfeito, mas assim, adequado, saudável. Então, olha, desde 75, e portanto fazem mais de 30 anos, que eu venho defendendo a ideia de que as afinidades, quanto maiores, melhores. Melhor para as relações. Né? Afinidades, evidentemente, quando eu penso hierarquicamente. A primeira afinidade seria de caráter. Porque você, mocinha, se casar com um bandido, não tem a menor chance de você ser feliz. Afinidade de caráter significa duas pessoas idôneas, duas pessoas confiáveis, duas pessoas que não mentem, duas pessoas que falam o que pensam. Não é? E hábeis também no jeito de falar o que pensa, porque também esse negócio de falar o que pensa com casca e tudo também não é bom. Né? Tem que saber falar com jeitinho. Né? Falar a verdade sim, mas com jeitinho. Acho que afinidades, quando se casa moço e com... para construir uma história tem que ter afinidade de projeto de vida, não é? Até mesmo nessa questão de filhos, se vai ter filhos, se não vão ter filhos, quantos filhos. É evidente que tudo isso é sujeito à adaptação, como diz o Niemeyer, mas enfim, o projeto tem que ser mais ou menos claro. Qual é a importância do dinheiro, quanto é que se pretende construir em termos de história profissional, de carreira, de dinheiro e tudo mais. Ou seja, há todo porque o amor une as pessoas, mas o que garante a continuidade da relação são projetos em comum, quer dizer, as pessoas abraçarem projetos. Não é? O amor só, eu adoro a pessoa me adora, a gente larga tudo, não tem projeto nenhum, e vamos juntos para uma ilha deserta viver aquele negócio lá do amor, aquilo lá no fim de 3 semanas é intragável, entendeu? Porque não acontece nada, vira um útero. O útero é um sonho da gente, mas é um sonho que não tem realidade, não é? Porque depois que o cérebro já entrou em atividade, em operação, o útero é um lugar muito chato, muito tedioso, não é? Então é preciso que haja realmente uma história
a ser construída junto. Então, afinidade de caráter e afinidade de projetos. Se puderem ter todas as outras afinidades, melhor. O que quer dizer as outras afinidades? Os dois gostarem de ar-condicionado, o que é uma raridade. Mesmo ritmo e horário para dormir e acordar. Gostar do mesmo tipo de programação esportiva, mesmo tipo de programação cultural, gostar das mesmas pessoas socialmente. Mas isso é impossível, claro. Não é? Mas isso aí já são vamos dizer assim, os benefícios. Né? Isso é lucrinho, mas não é o fundamental. Né? Ninguém roncar. É bom demais, entendeu? Dá para encarar isso se não tiver falha no caráter e se as afinidades de projeto e de gosto para o lazer principal, porque o lazer hoje é muito importante na vida em comum. Porque antigamente se casava para juntar forças para enfrentar a adversidade. Hoje tem muito da vida que é construída para o lazer, para passear, para gostar de... Sabe, um cara que gosta muito de viajar, outro que odeia avião, é um problema. Essa é a última? Boa noite, doutor Flávio. A minha, assim, escutando você falar, me surgiu uma dúvida entre os egoístas, generosos e os individualistas. Porque, assim, pensando, eu acho que o individualista é o que não conseguiu se encaixar. Nem não conseguiu manter um relacionamento bom nem com o egoísta, nem com o generoso. E aí, a minha dúvida é a seguinte, quando você fala do individualista, ele acaba buscando um relacionamento melhor. Então, talvez alguns busquem e outros, eu acho que aí acabam desenvolvendo a solidão, né? Procuram não buscar nada, porque eles estão tão bem sozinhos, com iPod, com TV, com computador, enfim. Que eles acabam desenvolvendo essa felicidade, que talvez o generoso e o egoísta não consigam. Talvez eles precisam buscar essa simbiose negativa e o individualista simplesmente ele não consegue buscar nenhuma simbiose, então ele fica na solidão. Então, mas aí você está defendendo a ideia de que simbiose é coisa boa. Né? Não. Então, simbiose é simbiose, simbiose é ruim. Então, o individualista é um indivíduo que pode ficar sozinho, sim, é verdade. Também não é uma questão da gente defender ou não o individualismo, ele está em curso, está acontecendo, porque as crianças pequenininhas, elas não brincam, como eu brinquei na rua de bola de gude, nem de guerra de estilingue. As crianças pequenininhas ficam no computador sozinhas, entendeu? E não andam na rua. Então, o mundo está mudando independentemente da vontade e da opinião da gente. É uma questão da gente se adaptar, como diz o Niemeyer, ou brigar contra, mas é melhor adaptar, não é? E pegar o lado positivo da coisa. Então, o lado positivo do individualismo é que ele faz com que você, mais competente para ficar sozinho, não aceite qualquer relação. Então, você se torna mais exigente. Mais exigente significa nem egoísmo, nem generosidade mesmo. Mas não é no sentido de não ter competência para ter nem egoísmo, nem generosidade. Não querer isso aí. Né? É diferente de não ter competência. O individualista verdadeiro é aquele que não quer nem ser egoísta, nem ser o generoso. Né? Por quê? Porque ele é capaz de se virar sozinho. Se ele for capaz de se virar sozinho, ele não faz simbiose. Ele faz... Sabe, a simbiose é a fusão de duas metades. Se o indivíduo se sente uma metade, ele quer se juntar com outra metade para se sentir inteiro junto com a outra metade. Né? E aí vai egoísta com generoso, vai qualquer negócio. Agora, se o indivíduo se sente razoavelmente bem consigo mesmo, ele vai querer a aproximação de dois inteiros. A aproximação de dois inteiros é um outro tipo de relação amorosa que, na minha cabeça, faz parte do romantismo do século XXI. Quer dizer, o romantismo do futuro. Do mesmo modo que eu disse que teve um tipo de relação amorosa, aquela no clã familiar, onde tudo ficava meio embolado. Depois o amor romântico do século, que é o amor de fusão, que é o romantismo de fusão, que foi o romantismo do século XIX. Hoje eu acho que o romantismo do século XXI é um romantismo de aproximação de dois inteiros, entendeu? E é uma coisa mais parecida com a amizade até, do que com essa coisa de independência, assim, que não pode viver sem o outro. Eu acho um avanço. Pessoalmente, acho um avanço. E acho que é para lá que a gente caminha. E acho isso uma boa. Se acabar com o egoísta e com o generoso, para mim, eu já posso me aposentar. Acho... Muito bem.
Agradecemos ao psicoterapeuta Flávio Gicovati por essa sua, digamos, brilhante capacidade dialética, né? Bom humor e principalmente sinceridade, né? Que eles são proverbiais. E para todos vocês, por favor, marquem na sua agenda, a próxima sexta-feira nós temos O Bom da Vida Longa, O Fim do Envelhecimento, com Regina Marcos. Portanto, vai falar sobre o avanço da ciência e como um target, nada menos de 115 anos de vida, superar esse limite, né, que é o limite dos caucasianos. E então o próximo dia 27 e dia 1º de dezembro será o encerramento desse módulo de Café Filosófico. E temos um evento super especial na próxima segunda-feira, dia 27, às 19 horas, conversa com escritores como Moacir Scliar, falando sobre os mistérios da criação literária. Aguardamos todos vocês aqui nessa próxima segunda e próxima sexta-feira. Agradecemos e gostaríamos de mais um aplauso para o nosso palestrante.